Deus seja louvado e engrandecido na tua vida. Que a graça e a paz do Senhor seja sempre com você. Quem pode participar da ceia do Senhor? Do corpo e do sangue de Cristo Jesus, simbolizado pelos dois elementos, o pão e o suco da uva. E isso é muito contraditório, porque muitas pessoas acreditam e defendem que uma pessoa, para participar da ceia, que na verdade nem é ceia, né, seria o memorial da morte e sacrifício de Cristo, teria assim que está tudo certo. Não poderia ser uma pessoa que esteja em pecado, não poderia ser uma pessoa que não estivesse casado ou morando com alguém. Mas o que diz as Escrituras? O que fala a Bíblia? Será que realmente a Bíblia traz qualquer tipo de implicação para que as pessoas não participem do corpo e do sangue de Jesus? Aliás, não é o corpo e o sangue que purifica o pecador do seu pecado? Bom, então, quem deveria participar realmente da ceia do Senhor? Os pecadores, os que estão em pecado, ou aqueles que já têm uma vida toda certa e correta? Quem deveria? Bom, se analisarmos algumas passagens, e não precisa de muitas, nós não vamos ver nenhuma, absolutamente nenhuma, texto que proíba quem quer que seja participar da ceia do Senhor. Na verdade, não existe nenhum texto com tal proibição. A única passagem que muitos se apegam é na fala de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse vinho ou desse suco, sem conhecer a contextualização do que Paulo realmente está falando ali. E aí traz-se uma censura. Não, porque você não pode, porque você não é casado, você não é casada, porque você está em pecado. Mas com qual direito que proibimos essa pessoa? Com base em quê? Já que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, não tem nenhuma proibição quanto a isso. Então criamos doutrinas paralelas à doutrina da Bíblia e fazemos dessa doutrina paralela superior à doutrina da Bíblia. Pois bem, vamos lá. No Evangelho de João, separei aqui no capítulo de número 6, versículo 53 em diante, uma fala de Jesus. Jesus vai dizer o seguinte, na verdade é uma conversa, né? É uma multidão que segue a Jesus, que está seguindo a Jesus, acompanhando. Jesus sempre era acompanhado de muitas pessoas. E no versículo de número 37, ele diz o seguinte, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, Jesus está falando aqui de pessoas, tá? De pessoas. Até porque todos que estavam ali com Jesus eram pessoas que estavam de vários tipos de estado ali. Quando eu falo de estado, eu estou falando de concepção de vida. É igual ao cenário de João Batista, que João Batista batizava as pessoas, e falando em batismo, tem pessoas que acreditam que também só pode participar da ceia se for batizado nas águas primeiro. Hoje é um pensamento muito errôneo das pessoas que sequer estão à frente de igreja, mas sequer estudaram acerca da Bíblia Sagrada, sequer tem uma preparação para estar à frente de um ministério. Não conhece e aí coloca os conceitos próprios. Batismo nas águas, batismo nas águas. Por exemplo, discipulado. Tem uma pessoa, você só pode se batizar se tiver
feito discipulado? Aonde? Qual a passagem que diz isso? Então não tem. Então colocamos muita coisa que a Bíblia realmente não fala nada. E colocamos as nossas concepções. E aí erramos muito. O próprio já diz, né? Erramos por falta de conhecimento, por não buscar as Escrituras, por não conhecer as Escrituras. E o que tem de líderes assim não é pouco. Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 40 do capítulo 6, ele diz o seguinte: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele têm a vida eterna. Crê. Essa questão, outra questão que surge aí, é a questão da aceitação, né? Hoje a gente fala muito na igreja, aceita Jesus. A gente não tem que aceitar Jesus. É Jesus que tem que nos aceitar. Então aí já é uma fala errônea. A gente tem muito disso na igreja. Levante a mão, aceita Jesus. Com coisa que Jesus precisa ser aceitado por mim. Quem tem que me aceitar é Jesus. Porque o pobre, miserável, nu e decadente somos nós. Nós que somos os pobres miseráveis. E não Jesus. Então não é eu que tenho que aceitar a Jesus. Eu que tenho que rogar a Ele para que Ele me aceite. E essa fala de aceitar, isso também é uma fala de colocação humana, já que ela também não aparece nas Escrituras Sagradas. Então é uma fala de conceito humano. Levante a mão, aceite a Jesus, aceite Jesus. Jesus precisa de alguém que aceite Ele. Nós que precisamos que Ele nos aceite, nos colocar diante dele e falar assim: eu sou pobre, miserável, cego, nu, me aceite, por favor, e implorar para que ele nos aceite, já que é Ele que está atribuindo a nós o favor imerecido daquilo que nós não merecíamos ter. Com isso, ele diz o seguinte, ó: e crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tá? No versículo 53, que é o versículo que eu quero mencionar, ele diz o seguinte, ó: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não tereis vida em vós mesmos. Então vamos lá. Isso fala de Jesus, tá? E o versículo é fidedigno. Então Jesus está dizendo o seguinte: todos que querem ter parte comigo, precisam participar e comer do meu sangue e do meu corpo. E isso é indiferente de questão de como está a vida da pessoa. Não existe uma base bíblica para uma pessoa que traga algo para uma pessoa participar ou não da ceia do Senhor. Até porque no dia dessa janta, né, em que Jesus ele ali expôs ali os discípulos, estavam só os discípulos ali. E ele pegou o pão, partiu e disse aos discípulos: esse é o pão, esse é a minha carne, que é partido por vós, esse é o meu sangue, que é partido por vós, com os discípulos. Com os discípulos. E ele falou com os discípulos: fazei isso todas as vezes que fizer, faz em memória de mim. Em memória. Lembrando de quê? Do sacrifício, lembrando do que eu fiz. Então, qual é a base para participar da ceia do Senhor? É reconhecer que ele morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou por mim. Isso é a base. Se uma pessoa reconhece isso, que Jesus morreu e ressuscitou por ela, se sacrificou por ela, pronto, ela já pode participar da ceia do Senhor. Porque é o que Jesus fala. Entendeu? Fazer isso todas as vezes que fizer em memória de mim. Lembrando de quê? Lembrando de mim, do meu sacrifício. E aí vem as pessoas que não entendem da Bíblia, e quando entende, distorce ela profundamente, fala o seguinte: não, você não pode participar. Você não pode participar porque você é pecador. Mas o sangue e o corpo não é para o pecador. Então quem não pode participar somos nós, que somos todos certos.
Então nós não podemos participar, já que o sangue, o corpo, é para o pecador. Passagem do samaritano, do bom samaritano, para quem conhece de uma boa interpretação textual, né? O samaritano chegou ao pé daquele homem caído e curou as feridas dele, colocou no que? Azeite, símbolo do Espírito Santo, colocando o vinho, o sangue de Cristo, e levando ele para a estalagem, que é a igreja, e entregando ele para o dono da estalagem, que é o pastor. Então, nós precisamos mudar a nossa concepção quando falamos de muitos assuntos das Escrituras Sagradas, principalmente ceia, e proibir as pessoas de participarem. Um certo pastor, renomado pastor, ele disse em um podcast em que ele estava participando, ele disse: que contraditório, o pecador não pode participar do corpo e do sangue que purifica o pecado. E aqueles que não têm pecado, que não deveriam participar do corpo e do sangue, participam do corpo e do sangue porque não têm pecados. Bom, invertemos muito aí. E precisamos mais do que isso entender que a ceia, ou esses dois elementos, o pão e o suco de uva, eles não têm poder nenhum de tornar pessoas isentas de nada. Aquilo ali é simplesmente um símbolo, um memorial, como o próprio Jesus disse, de reconhecimento da morte, do sacrifício dele pela humanidade. Então, não dá para também colocar isso como santificar demais os elementos. Que todos possam participar do corpo e do sangue de Jesus. Até porque uma pessoa que não participa, que é proibida de participar do corpo e do sangue de Jesus, ela não pode participar. Mas ela pode dar a oferta, ela pode dar o dízimo. Bom, se ela não pode participar do corpo e do sangue de Jesus, que deveriam participar, já que não há nenhuma complicação com isso, ela também não poderia dar o dinheiro dela para ajudar na manutenção dessa igreja. Então, é bom que os líderes começam realmente a estudar e a conhecer realmente as Escrituras Sagradas, antes de colocar as suas próprias ideologias e criar doutrinas infundadas, paralelo com a doutrina da misericórdia, da compaixão das Escrituras Sagradas. Um abraço, que Deus te abençoe.